CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Agora foi. Mas antes vou ler o Evangelho, o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. O item 3. Diferentes categorias de mundos habitados. No ensino dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre esses mundos, existem aqueles cujos habitantes ainda são inferiores ao da Terra física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, a vida moral. A vida moral é quase nula. As paixões reinam soberana. Porém, à medida que a vida moral se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal forma que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Pedimos a tua inspiração, Senhor, para a aula de hoje, para o estudo de hoje. Somos todos aprendizes e precisamos da inspiração do Mestre Kardec, demais espíritos, guias de nossas vidas, de nossa casa. A inspiração, a ajuda e a permissão do altivo e da direção espiritual do CEAP, a nossa casa de amor. Em nome desses espíritos guias de nossa casa, em nome de Leon Denis, em teu nome, Senhor, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Médiuns. Que assim seja. E o nosso Ernesto Bozano, o patrono desse estudo, possa nos inspirar também. Nós estamos no capítulo 20, Influência Moral do Médium. Nós paramos na questão 230. Como são apenas algumas páginas, vamos reiniciar o capítulo 20, no item 226. Está na página 261. No item 226, questões diversas. Dissertação de um espírito sobre a influência moral. Então é muito importante esse capítulo, ele é muito importante. Então, como nós aí interrompemos por causa das festas de final de ano, estamos retornando agora no item 226. Pode ler, Adilane. Não, item 226.
O desenvolvimento da mediunidade é proporcional ao desenvolvimento moral do médium? Esta é a pergunta do item 226. De novo. O desenvolvimento da mediunidade é proporcional ao desenvolvimento moral do médium? O que você acha? Mas o desenvolvimento da mediunidade, ela é proporcional ao desenvolvimento moral? É, Adilane? Os dois estão enganados. A resposta está aí. Lê a resposta. Não. Continua. A faculdade propriamente dita deve-se ao organismo. Ela é independente do moral. O mesmo não acontecerá à faculdade, diferente. Só não fiz essa pergunta. Então, a resposta é não, porque independe. A mediunidade está erradicada no organismo físico, então é físico. Quantos médiuns a gente tem aí que não dão a mínima para a questão moral? Hein? Quantos médiuns usando a mediunidade para interesse próprio? A gente tem aí um médium preso, né? Então independe. Agora, nós vamos ver mais adiante a importância da moralidade. A importância da moralidade. Segunda pergunta. Sempre foi dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se vê em pessoas indignas que delas são dotadas no mais alto grau e que dela fazem mau uso? Entendeu a pergunta? Se é um dom de Deus, por que gente de má vida tem mediunidade? Resposta. Todas as faculdades são favores pelos quais deve-se dar graças a Deus, visto que há homens que delas se acham privados. Poderias também perguntar: por que Deus concede uma boa vista a malfeitores, habilidade aos gatunos, a eloquência àqueles que dela se servem para dizer coisas ruins? O mesmo ocorre com a mediunidade. Pessoas indignas dela são dotadas porque dela necessitam mais do que as outras para melhorar. Pensais que Deus recusa os mais do que as outras para se melhorar? Pensais que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Ele os multiplica sobre seus passos. Ele os coloca em suas mãos. Cabe a ele aproveitá-los. Judas, o traidor. Acho bom se eu ler aí que eu não entendi, não. Então vamos ler novamente? Sim. Todas as faculdades são favores pelos quais deve-se dar graças a Deus, visto que há homens que dela se acham privados. Certo? Toda a faculdade, não é só a mediúnica. A faculdade de ver, a faculdade de ouvir. Então a gente tem que dar graças a Deus por a gente ver, por ouvir, porque muitos não veem, não ouvem.
né? A gente anda, quantas pessoas não têm nem as pernas? Então, todas as faculdades intelectuais, quantas pessoas não podem se expressar intelectualmente porque tem uma patologia no cérebro? Então, devemos dar graça por todas elas. Aí ele falou aqui, poderias perguntar, por que Deus concede uma boa vista a malfeitores, habilidade aos gatunos, eloquência àqueles que dela se servem para dizer coisas ruins? Né? Não tem gente que usa mal a palavra? Tem habilidade com a mão, quando você vê, ele levou tudo seu? Então por que Deus? É a mesma coisa você perguntar. Ele fala bem, mas só fala para o mal. O mesmo ocorre com a mediunidade. Pessoas indignas dela são dotadas porque dela necessitam mais do que outras para se melhorar. Pensais que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Ele os multiplica sob seus passos. Ele os coloca em suas mãos e cabe a eles aproveitá-lo. Então a gente sabe que a mediunidade é um favor de Deus para que a gente possa se reabilitar diante da lei dele. Porque nós somos espíritos inferiores mesmo, imperfeitos, somos espíritos atrasados. E usamos mal essas outras faculdades, a de pensar, a de ver, a de falar, levando multidões à guerra, pilhando, usando a força, pilhando nas guerras, matando, destruindo. Aí você vem com a faculdade de curar. Você vai usar a sua força física para ajudar os outros. Você vem com a faculdade de falar, você arrebatou multidões para a morte. Então Deus nos dá esse favor para que a gente possa acelerar o nosso processo de aperfeiçoamento, de crescimento. Agora, se você usa mal, o que você vai fazer? Tem uma porção de gente presa porque usou mal as suas habilidades. É isso que ele está mandando a gente pensar aqui. O Kardec está fazendo a gente pensar. Judas, né, não fez milagres e curou muita gente, não estava com Jesus, não traiu? Terceira pergunta. Os médios que fazem mau uso de suas faculdades, que delas não se servem para o bem, ou que delas não se aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências disso? Resposta. Se a utilizam mal, serão duplamente punidos por isso, porque possuem um meio a mais se esclarecer e não o utilizam em seu proveito. Aquele que vê claramente e que tropeça e mais é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Então é claro, se você conhece, se você tem a faculdade, você usa para o mal, você vai ser cobrado por isso, né? Duas vezes, porque você tem o que o outro não tem e ainda usa mal, né? Ainda usa mal. Quarta, há médios a quem são dotadas espontaneamente e quase constantemente comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre determinados defeitos. Terá isto um objetivo? O médio toda hora está falando o mesmo assunto, falando, por exemplo, de perdão. Tem alguma coisa a ver isso? Resposta. Sim, e este objetivo é o de esclarecê-los sobre um assunto frequentemente repetido, ou de corrigi-los de certos defeitos. É por isso que a um falarão incessantemente do orgulho e a um outro da caridade. É que só a saciedade pode abrir-lhe, afinal, os olhos. Só a saciedade, quer dizer, vai repetindo, para a pessoa abrir os olhos. Não há médium que faça mau uso de sua faculdade, por ambição ou interesse, ou comprometendo-a
por um defeito capital, como o orgulho e o egoísmo, a leviandade, etc., que não receba de tempos em tempos algumas advertências da parte dos espíritos. O mal é que, a maior parte do tempo, eles não as tomam para si mesmos. Não há quem use mal a faculdade mediúnica que não receba dos próprios guias advertências. O que acontece é que eles não tomam para si. Isso é para os outros. Estou falando que você tem que perdoar, vocês precisam perdoar, vocês precisam perdoar. E eu não perdoo. Não, é ele que tem que perdoar e eu não. Então é para mim também. Sempre que o médium usa a palavra, o primeiro ouvido é o dele. É o que está mais perto da boca do médium, é o ouvido dele. Então serve para ele também. Aí Kardec coloca uma nota. Frequentemente, os espíritos se utilizam de cautela em suas lições, dão-nas de uma maneira indireta, para deixar mais mérito àquele que sabe aplicar e aproveitá-las em si mesmo. Mas a cegueira e o orgulho são tais em certas pessoas que elas não se reconhecem no quadro que se lhes põe diante dos olhos. Mais ainda, e o Espírito dá a entender que delas que se trata, aborrecem-se e tratam o Espírito de mentiroso ou malicioso. Só isso prova que o Espírito tem razão. O médium, ele está falando para o médium. O médium não quer ouvir e às vezes ainda fica aborrecido com o Espírito. Tudo bem? Não. O Espírito está dando um determinado recado para todos. E sempre ele chama a atenção do médium para com os defeitos que ele possui. E o médium não escuta, às vezes não escuta, né? Não quer ouvir. Não ouve porque não quer. E se isso acontecer, ele acaba sendo abandonado pelos bons espíritos. Aí que vai entrar, nós vamos ver já já, a influência moral do médium, para você atrair para você os bons espíritos. Se o bom espírito está tentando te ajudar, está falando com você, você não quer ouvir, ele se afasta. Você deixa de ser um bom instrumento. Vamos lá. Nas lições, lê a pergunta que eu leio a resposta, vai lá. Nas lições que são ditadas ao médium, de uma maneira geral e sem aplicação pessoal, este não age como instrumento passivo para servir à instrução de outrem. Então, entendeu a pergunta? Nas lições que são ditadas ao médium, de uma maneira geral e sem aplicação pessoal, quer dizer, ao próprio médium, este não age como instrumento passivo para servir de instrução a outrem. Quer dizer, ele não está ali, eu sou apenas o instrumento para agir para o outro. Aí ele responde, muitas vezes esses avisos e conselhos não são ditados para ele, pessoalmente, mas sim para os outros, a quem não podemos nos dirigir, senão por intermédio deste médium, mas que deve tomar a parte que lhe caiba, se não estiver cego pelo seu amor próprio. Entendeu a resposta? Então, olha, tudo bem, eu sou como ele colocou aqui, um instrumento passivo. Sou um instrumento passivo, apenas um instrumento, estou passando a mensagem, para a plateia. Só tem eu de médium aqui, vai me usar. Aí eu preciso, se eu não estiver orgulhoso, tomar dessa mensagem o que serve para mim. O que serve para mim. O altivo sempre lia as mensagens que ele dava, era gravada, botava num papel. Tem alguns livros aí que os amigos lá do céu quiseram fazer, fizeram, mensagem do Dr. Herma, do Baltazar, mensagem do Antônio de Aquino. Era uma mensagem que ele dava, e ele lia, depois editava, escrevia, sem dúvida. Não creiais que a faculdade medianímica tenha sido dada apenas para corrigir uma ou duas pessoas. Não.
o objetivo é muito maior. Trata-se da humanidade. Olha, essa frase aqui é importantíssima. É para a humanidade. A doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade. As ideias espíritas serão aceitas em todas as religiões. É uma questão de tempo. Reencarnação, todo mundo reencarna, aceitando ou não aceitando. E por aí vai. Comunicabilidade, imortalidade da alma. Então, visa a humanidade, não é apenas o médium, não é apenas aquele pequeno grupo. Vide o Livro dos Espíritos. E as mensagens devem ser consoladoras, devem ser instrutivas também. A gente precisa se instruir com os espíritos. A casa espírita não pode ficar apenas com mensagens consoladoras. Ela deve também ter as mensagens instrutivas. A gente receber a orientação dos espíritos. A gente pesquisar, a gente tem dúvida, perguntar, o espírito nos auxiliar, nos orientar. Um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. É por isso que quando damos instruções que devem ser proveitosas para a generalidade dos homens, nós nos servimos daqueles que possuem as faculdades necessárias. Mas admiti como certo que virá um tempo em que os bons médiuns serão bastante comuns, para que os bons espíritos não tenham necessidade de se servirem de maus instrumentos. Então virá o tempo que teremos bons médiuns, muitos bons médiuns. Olha, a gente vê aqui na nossa casa, e todos estão nos ouvindo, onde quer que nos ouçam, médiuns não gostam de estudar. Muitos médiuns não querem estudar. Como que você vai ser um bom médium se você não estuda? Se o estudo propicia conhecimento e elevação dos pensamentos. Médium tem que estudar o livro dos médiuns. Como que você vai ser médium sem estudar o livro dos médiuns? Aí você só quer vida passe. O passe em si, o movimento, é mecânico, é fácil. Se você pegar o movimento mecânico, qualquer um dá passe. Eu boto uma máquina aqui, a gente pega uns robôs, bota um robô aqui, que ele vai fazer com perfeição. Não é? Agora, cadê o sentimento? Cadê o pensamento? Então, a gente usa a máquina. Agora, se o médium estudar, se ele ler, tiver com a cabeça voltada para o plano espiritual superior, ele vai participar com o coração, com amor, ele vai ser muito mais útil do que um simples repetidor de movimentos. E não é isso, passe não é isso. Passe é movimento, sim, movimento de energias, mas tem pensamento, sentimento, onda de pensamento, vontade. Mas isso aí tudo eu já sei, eu já fiz um curso, eu já estudei, me formei lá no centro X, já tenho todos os cursos. Como se você formasse médiuns, como se você tivesse um curso para você se formar. Não é assim, não é assim. Médium estuda a vida inteira e aprende muito pouco. Por isso que nós estamos estudando aqui. Vamos lá. Sexta. Já que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como é que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Conhece todos os escaninhos de sua alma? Aliás, sem ser vicioso, ele pode ser leviano, frívolo, e depois, algumas vezes, também ele necessita de uma lição, a fim de que se mantenha em guarda. Como é que pode a Dilane, tão boa, tão, como ele colocou aqui as virtudes, como é que ela
ela é dotada de tão boas qualidades e ela dá umas respostas grosseiras, umas respostas falsas. Ele está dizendo: você conhece bem a Edilane? Sabe quem ela é? Conhece os escaninhos da alma dela? Sem ser viciosa, sem ter vício da bebida, sem ter um vício qualquer aí que a gente exalta sempre. Ele está dizendo: pode ser leviana, pode ser frívola. É por isso que dá mensagem grosseira e falsa, por causa da leviandade, da frivolidade. Você não está vendo o que está dentro de mim, você não sabe o que eu estou pensando, como é que eu penso no dia a dia, como é que eu sinto. E a gente então, com isso, o que vai acontecer? Ela vai receber uma lição. Pô, mas eu falei isso aí? Você tem que estar mais vigilante. Olha a bobagem que você falou. Você tem que estar mais vigilante, tem que olhar para dentro de você. Quais são os seus interesses? Entendeu? Olha como é que a mediunidade não é simplesmente: o fulano vê. O que você está vendo aí? Você está vendo a Lurdinha aqui do meu lado? Você está vendo o doutor Erma aqui? O que ele está dizendo? Está vendo o altivo? Não é isso. Se ele tem evidência, ele vai ver qualquer coisa. E pode ser enganado. Pode ver até o que não vê. Olha, pode ver o que não vê para receber uma lição. Ele pode ver uma situação e aquela situação ser falsa. Ela pode ver um espírito e não ser aquele espírito. Eu estou vendo o doutor Bezerra de Menezes, mas não é. É o Bezerra de Menezes lá, o pagodeiro, que desencarnou, que está aqui perto e quer fazer um pagode. Ele, entendeu? Não estou falando lá do sambista, não. Eu estou dizendo, pode ser qualquer Bezerra de Menezes. E vamos supor, se for um espírito mau, vai fazer a aparência do doutor Bezerra e você vai acreditar. Você Como não estudou... já aconteceu do Sol Altivo, é isso que ele está lembrando. Hã? Quando aconteceu do Sol Altivo. Tá. Como aconteceu com o altivo. Está lembrando aqui agora. A Dilane viu, o seu altivo falou isso, mandou dizer isso. Eu pensei, eu parei, não vou ver não. Eu já fiz, vai ser desse jeito. Isso não é... Não, isso daí não é coerente. Não é coerente, não. Mas ele falou, ele mandou fazer isso, ele falou para fazer. Eu falei, mas não vou fazer. Eu não vou fazer. Não é coerente, pergunta ele de novo. Eu já perguntei, pergunta de novo, pergunta novamente, fala com ele. Aí quando ela foi perguntar, seu tio, o senhor Nilton falou que o senhor não disse isso. Ele, mas eu não disse mesmo, não fui eu. Apontou para o outro. Então, isso aí é uma lição para o médium. Lição para o médium. Eu falei com o médium várias vezes, olha, presta atenção, tem alguma coisa errada contigo. E se eu entro de bobinho? Tinha alguma coisa errada comigo. Então tem que prestar atenção. Tem que ser coerente. A gente fez agora esse ano, modificamos horários. E eu falei, vê de novo, está faltando coisa. Olha aí, presta atenção. Vi uma vez, vi 2 vezes, vi 3 vezes, vi 4 vezes, li, reli, 5, 6, olhei e tal, ajeita, faz de novo. Presta atenção, está aqui alguma coisa aqui, não, mas... Aí chegamos a uma conclusão. Ao dia que sentou aqui, que estava escrevendo aqui, dando aula, com a cabeça voltada para cá, tudo fluiu. Agora tá bom, tá coerente. Porque se você faz aleatoriamente, sem recolhimento, não vai sair. Não vai sair do jeito que tinha que sair. O médium precisa de recolhimento. Senão mistura. Tem que estudar, tem que se recolher. Então estávamos estudando aqui. Eu não me lembro qual era a obra, foi indo. A Dilane começou a escrever, aí acertou tudinho. Eu olhei, agora tá bom. Mas é assim mesmo. Lembra Kardec escrevendo que o Espírito Verdade bateu lá no vidro, mandou alguém bater no vidro lá, ou ele mesmo bateu? Eu acho que ele mandou alguém. Não concordo com o que você... Revê o texto. E era Allan Kardec. O que você escrevia não me agradava.
refaz. Então isso não é demérito nenhum. Você não está com a cabeça ali. Aí Allan Kardec foi, aí é que está o mérito, a humildade. Reviu o texto, escreveu novamente, reescreveu e mostrou. E agora, tá bom? O que o Espírito disse? Agora está melhor. Então faz parte. A gente não pode pegar e passar para todos uma mensagem falsa. Não podemos fazer isso. Então o médium tem que ter elevação, tem que ter a faculdade, tem que ter elevação, tem que ouvir os espíritos e passar a mensagem correta. A gente vai ver mais isso aí, mais detalhes sobre isso, tá? Mais detalhes. A gente nunca pode dizer que vai curar, que vai fazer, que vai agir. Não depende da gente. Nós somos instrumentos e maus instrumentos. E maus instrumentos. Ó, eu estou com um problema para resolver da casa. Um problema que vai me dar dor de cabeça. Eu tenho a resposta, o meu jeito de fazer, eu tenho. Mas eu não respondi. Eu não respondi. Porque vou esperar, vou conversar com o plano espiritual, vou analisar e vou dar a resposta. Eu já tenho, eu já sei o que fazer. Só que eu não quero tomar a atitude do homem. Eu quero ouvir a orientação. Como agir. A atitude do homem já está tomada. Já sei o que fazer. Porém, não vou tomar atitude antes de ouvir o plano espiritual. Porque é importante para casa. Agora, a mensagem tem que ser coerente. Tem que ter coerência. Não é? Ah, não, está mandando fazer isso. Não, peraí, está mandando fazer isso? Quem decide sou eu, pô. Ele está orientando a fazer isso por quê? Ah, por isso. Está certo. Tem que ter lógica. Não é porque o Espírito fala que eu vou fazer. Que espírito é esse? Que médium é esse? Como é que estava o médium? Quem é esse médium? Ele estuda? Ele trabalha? Ele tem uma vida correta, digna? Olha a vida do Chico. Todo mundo sabia o que ele fazia. Olha a vida do Divaldo. Todo mundo sabe para onde ele vai, para onde ele vem. A vida do Altivo. E por aí a gente vai analisando as pessoas. A gente não pode ser uma pessoa aqui, ter uma cara aqui no centro, ter outra cara ali fora. A cara é a mesma. Se você está enganando a quem? Você quer enganar quem? Aos espíritos você não engana, eles sabem até da sua intenção. Na verdade, você vai enganar você mesmo. Então você tem que ser coerente. Agora, para você chegar a essa conclusão, você tem que estudar. Você tem que estar ligado a eles. Você tem que se analisar, você tem que olhar para você. E sem estudo, sem meditação, sem recolhimento, você não muda. Então a mediunidade é coisa santa, como está aqui no livro do Evangelho, e deve ser praticada santamente. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Então vamos lá. Sétima. Porque os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de um grande poder, como médiuns, e que poderiam fazer muito bem, sejam os instrumentos do erro. Eles tentam influenciá-los, mas quando elas se deixam arrastar num mau caminho, eles as deixam ir. É por isso que delas se servem com repugnância, pois a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Eles tentam, mas eles se deixam influenciar por um mau caminho. O que você falou, pega vários pensamentos. Estávamos treinando os médiuns, para nós vermos quem tinha a possibilidade da psicografia e quem não tinha. Aí acharam por bem dar resposta a algumas solicitações. As pessoas pedindo notícias
do mundo espiritual, notícias dos entes queridos. Não era para ninguém dar notícia de ninguém ali, era para fazer um treinamento. Eu não estava presente, fizeram lá do jeito deles, mas depois eu fui analisar. Não é que eu seja melhor do que ninguém, não é isso. Apenas eu sou o responsável. Como que a gente vai dar uma notícia para o público falsa? E eu peguei lá uma ou duas que não eram coerentes. E como que eu vi que não era? Eu olhei, eu li. Né? Primeiro a gente fez a prece, orou, pediu a Deus, falou, isso aqui não está legal não. Ah, é do Maurício. Notícia do pai do Maurício. Maurício, vem cá, vamos conversar aqui com teu pai, como é que era, como é que foi, papapá. Tudo contrário do que está aqui. Tudo contrário. Eu falei assim, mas não é o pai do Maurício mesmo. Inclusive dei, você analisa aí, é treinamento. Eu só queria que você lesse isso aqui. Aí o Maurício olhou, não tem nada a ver, nada absolutamente, isso aqui não. Está legal. Tinham umas 200 mensagens lá. Rasguei todas elas. Aí foi o homem que rasgou, né? E taquei fogo. Tinha mensagem boa, correta? Tinha. Mas se tem uma ou duas incorretas, pode ter 3, pode ter 4. Então você tem que, não pode deixar passar inverdades. É melhor você rejeitar 10 verdades do que você admitir uma mentira. Então, vamos trabalhar dessa forma. Vocês estão vendo, tá vendo como é que é sutil tudo isso e quanto cuidado a gente tem que ter? Cuidado. Vamos lá, aí ele continua aqui, ó. Oitava. Será absolutamente impossível obter boas comunicações através de um médium imperfeito? Olha, um médium imperfeito pode algumas vezes obter boas coisas, porque se ele possui uma bela faculdade, bons espíritos podem dele se servir na falta de um outro, numa circunstância especial. Mas isto só acontece momentaneamente, pois desde que encontrem o melhor que lhes convenha, eles lhes dão preferência. Então, o médium é imperfeito. Ele pode ser usado por um bom espírito? Pode, não tem outro, vai ele mesmo. Mas a hora que eu achar um médium melhor, o espírito vai para o médium melhor. Tá? Nota, deve-se observar que, quando os bons espíritos julgam que um médium deixa de ser bem assistido e se torna, pelas suas imperfeições, presa dos espíritos enganadores, eles provocam, quase sempre, circunstâncias que desvendam os seus defeitos e os afastam das pessoas sérias e bem-intencionadas, de cuja boa-fé poder-se abusar. Neste caso, quaisquer que sejam suas faculdades, isto não é de se deplorar. Eles acabam afastando o médium. Eles afastam. Quando ele é bem assistido, ele começa a pisar na bola, os espíritos, ele começa a ser presa de espírito enganador, o que eles fazem? Afastam o médium do trabalho. Muitas vezes tira até a faculdade dele. Agora uma pergunta aqui que é importante, né, que eu sempre repito aqui nos nossos estudos. Vai lá, Dilane. Qual seria o médium que se poderia chamar de perfeito? Opa, eu quero a perfeição. O que seria um médium perfeito? Resposta. Eu quero que você leia. Leia a resposta. Pode ler. Perfeito. Que pena. Sabeis bem que a perfeição não existe na terra. Sem isto, não estaríeis nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito, pois eles são raros.
Diga bom médium, e já é muito, pois eles são raros. O médium perfeito seria aquele sobre o qual os maus espíritos jamais teriam ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido enganado menos frequentemente. Olha só, o bom médium, que já é raro, seria aquele que, se simpatizando com os bons espíritos, seriam menos enganado frequentemente. Sim, ele não é perfeito. Entendeu? Altivo foi enganado? Sim, ele não era perfeito. Agora, esses médios, quando percebe, ela já foi enganada? Sim. Algumas vezes até mostrei, estão te enganando, não é isso não. Não é perfeito. Eles, o que eles fazem? Olham, como são almas que querem se elevar, não querem enganar ninguém, ele, opa, então eu vacilei aqui. E vai se corrigindo, e cada vez mais vai se aproximando lá da perfeição. Você tem quantos anos? 63. A minha idade, eu também tenho 63. Você vai fazer 64 esse ano. Julho? Eu também faço em julho 64 aí. Você é de 59. Então em julho, 27 de julho, você é mais velho. Faço 27 de julho. Então vamos lá. Quantas vezes nós, velho já, estou dizendo velho, é quem tem 60 anos. 27 de julho. Quantas vezes nós fomos enganados aí na rua? Volta e meia, não é? A senhora também. Quantos anos a senhora tem? 69, 69 anos de praia. Não é enganada? Chega às vezes um garoto e dá uma volta na gente. Um amigo, um parente. Se você com 60 anos de idade, vamos botar a média de 60, você é enganado aos 60 e já vivido, já sabe, imagine pelos espíritos que você não vê. Estão por aí. Então a gente tem que escolher os amigos, a gente tem que saber quem é o parente, né, para se precaver e ser menos enganado possível. Eu escutei uma história ontem, meu Deus, dá uma novela, um filme, inacreditável. Estávamos eu e a Dilane. Ele contou a história dele lá, familiar. Falei, meu Deus, como é que pode? Eu nunca tinha ouvido uma história daquela. Se não fosse o próprio contando, eu ia dizer, não, isso não existe, isso é mentira. E dentro da família. Inveja, há muita inveja. Então a gente tem que se precaver. Como que um médium não vai ser enganado? Como? Se você é enganado por quem você convive. Décima, por isso que a gente tem que botar a nossa viola debaixo do saco. Você, não estou com essa bola toda. Não estou. Estou aqui prestando atenção para não ser enrolado, né? Rezando, estudando. Aí o médium não quer estudar. O médium acha que sabe tudo. O médium quer trabalhar em setores que dá evidência. Agora você vê evidência de quê? Em casa espírita, onde só tem dor, onde só tem sofrimento. É um hospital. Não ganha nada, tem que pagar ainda aqui, todos nós, pagar as contas. Vamos parar por aqui. A décima a gente vê depois. Porque aí a décima, tem a 10, a 11, a 12. Aí a gente começa no item 227, aula que vem. Ano que vem não, senhor. Não, semana que vem. É melhor parar, né? Vamos parar na 10? Parar. Tá, vamos parar na 10, tem aí já 45 minutos, 50 minutos. A gente para na 10ª, tá? Lembra lá que a gente termina semana que vem, devagarinho nós vamos
estudando. Foi bom o estudo, não foi? Esse capítulo é importantíssimo, a influência moral do médium. Tem que ler toda hora. Faz a prece, Edilane. Vamos, Edilane. Agradecemos a Deus pelo amanhecer, agradecemos os estudos, agradecemos os espíritos que nos dá entendimento de cada palavra que é lida. Agradecemos Sua altiva, Dona Lurdinha. Agradecemos esta casa. Que possamos estar estudando, aprendendo. E aos poucos crescendo. Ao nosso objetivo, ao progresso. Seguindo a lei de Deus. Agradeço por todos, pelos ouvintes. Agradeço pela nação e peço a Jesus intervenção por momentos difíceis que a nossa querida terra sofre. Peço a Jesus, peço a Deus e aos espíritos que são designados a esses trabalhos. Peço e já agradecendo, damos por terminado o estudo do Livro dos Médiuns. Agradecemos o patrono, Sr. Ernesto Bozano. Em nome do amor, em nome do nosso amor, do Teu amor, Senhor, do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Médiuns. Que assim seja.